Pessoal, vamos lá. Gravação, ok? Ok, beleza. Bom dia aí a todos então, sejam bem-vindos. Pessoal, eu vou começar dando uns recados barra avisos, primeiramente, antes de iniciar a aula de hoje. Bom, primeiro aviso. A aula de hoje será a nossa última aula na segunda-feira, ok? Por quê? Porque a partir de semana que vem, eu acho que nesse horário de segunda-feira, quem volta com vocês aí é o professor Herrera, na disciplina de microprocessadores e microcontroladores. Então, as disciplinas que eu estava compondo aí, que eu estava repondo aula porque não tinha professor para dar aula, o professor Herrera resolveu começar a disciplina agora. Então, a partir de semana que vem, eu acho que vai ser o professor Herrera mesmo, não sei quem vai dar um posicionamento melhor sobre isso, é o coordenador, o professor Marlon. Então, essa é a nossa última aula na segunda-feira. Vamos continuar com aulas quais dias? Terça e quinta. Terça de LAP, quinta de laboratório de introdução à robótica. Então vamos reduzir um pouco nos nossos encontros aí, tirando uma aula por semana. Segundo, a aula de hoje ela é a correção do trabalho que vocês entregaram ontem. Então vou começar a atividade hoje fazendo a correção do trabalho. Então eu vou por Tinkercad e voltar demonstrando e apresentando algumas situações que me relataram aqui por dúvidas, por questionamento oral mesmo, dúvidas aqui no chat que as pessoas falaram. Então vou estar fazendo um repasse aí geral no projeto em si, sobre o que deveria ser feito, como deveria ser feito, como resolver, né, na verdade, solucionar alguns problemas, ok? Em relação a essa primeira parte aí sobre esse esclarecimento, alguma dúvida? Bom, ninguém se manifestou, então eu imagino que ninguém tem dúvida. Então, vamos começar a desenvolver a atividade em si. Então, abrindo aqui. Deixa eu... Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui simplesmente. Pessoal, o que eu fiz aqui até esse momento? Eu simplesmente fui ao Tinkercad e coloquei... Deixa eu mudar aqui que eu não estou vendo vocês. E coloquei todos os componentes que nós precisamos para fazer o circuito, tá? Eu vou estar aqui sempre com o rosto virado aqui na... Oi? Não tá faltando LED aí, não? Ah, sim, mas tudo bem. De qualquer forma, amanhã, na próxima aula, eu coloco que eu não vou trabalhar nem com o LDR, nem com coisa. E faltou o LED, então deixa o... Porque o LED eu vou trabalhar com ele na programação. Então, eu vou colocar um resistor e vou buscar o LED. Tira isso daqui e vou buscar o LED. Cadê o LED? LED. Aqui. Pronto. Então, todo mundo aí, correto? Pessoal, quero começar pela parte pela qual vocês tiveram a maior dificuldade. Qual foi? O uso da L293. Diversas dúvidas, as mais diferentes dúvidas, os mais diferentes problemas. Desde perguntado para mim no chat geral, até aqui em aula presencial, quanto também dúvidas mandadas por e-mail, ou pessoas que me chamaram aí, tiraram dúvidas via chat, tá? Então eu vou trabalhar hoje, o meu objetivo não é montar circuito com LDR, não é montar o circuito com LED, nem montar o circuito com sensor ultrassônico. Meu objetivo, talvez nessas 3 aulas que eu tenho na semana, é fazer a correção desse trabalho com vocês em tempo real, explicando. Vou começar por onde? Pelo 293. Bom, pelo 293, o que eu tenho que fazer? Então, vou dar um zoom aqui, arrastar isso para cá e vou focar no L293. Oh, caramba. ESC. Deixa eu arrastar esse trem para cá de novo. Vou deixar aqui por enquanto. Eu quero arrastar isso tudo para cá. Então, eu vou dar foco nisso. Primeira coisa. Aqui está Power 1, a alimentação.
aqui eu tenho entrada, um sinal de comando, output 4, ground, output 3, input 3, que é comando, e enable desse output 3 e 4. Então, eu ativando ele. A bateria, os dois motores e do lado de cá o espelho daqueles pinos que eu tenho do lado de lá. Bom, o que eu tenho que fazer, tá? Primeira coisa, vou alimentar meu protoboard. Vou alimentar meu protoboard com o quê? Com 5 volts, porque esse CI aqui, ele tem lógica TTL para 5 volts. Ou seja, ele é 0 ou 5 volts. Isso ele é o que ele entende. Então, primeira coisa, vou pegar dos 5 volts que está vindo do Arduino, que é uma fonte de alimentação do regulador de tensão de 5 volts, e vou alimentar meu protoboard. Colocando aqui, então, 5 volts e, consequentemente, vou alimentar também com GND. Então, alimentei essas duas sequências de pinos que eu tenho aí. Tá? Então, essa sequência está negativa, essa sequência de pinos está positivo. E vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Então, vou estender o meu positivo de forma que eu vou ter 5 volts dos dois lados. Tanto 5 volts quanto GND. Então, o primeiro passo que eu estou fazendo é alimentar meu protoboard. Oh, caramba, peguei o trem errado. Vamos de novo. Pego daqui do outro, do GND. E vou vir no outro circuito aqui. Então, ó. Primeira coisa. Alimentei o protoboard com 5 volts. Então, eu tenho agora um barramento positivo, um barramento negativo. Esse barramento positivo e esse barramento negativo estando alimentados, consequentemente, com 5 volts positivos e com GND. Ok? Agora, vou alimentar os meus motores. Como que eu vou alimentar meus motores? Vou precisar da bateria. Para eu precisar da bateria aqui, como que eu devo conectar a bateria? Primeiro, no Power 2, tá? Se a gente vai lá no datasheet dele, é a alimentação dos motores. Deixa eu só achar aqui. Então, ó, se eu pego o datasheet, deixa eu só subir e organizar aqui para mostrar para vocês. Então, deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo? Então, aqui está o diagrama de pinos. Todo mundo conseguiu, atualizou aí para vocês? Sim. Então, está o diagrama de pinos. Tá vindo de onde isso? Do datasheet do CI. O que eu tenho que fazer? Para eu alimentar o motor, ou eu vou alimentar em VCC1, ou eu vou alimentar em VCC2. Consulto a tabela de pinos. Tabela de pinos fala que o VCC1, pino 16, ele deve ser alimentado com 5 volts para a lógica interna, tá? Então, é o 5 volts. Então, no VCC1, pino 16, devo alimentar com 5 volts, que é o que suporta para mim a lógica, a parte de lógica. E o VCC2, ele é a tensão positiva para a alimentação. Então, é o Power VCC dos drivers. Então, é aqui que vai estar fornecendo tensão para o motor. E ele pode ser alimentado entre 4,5 volts até 36 volts. Então, é o pino 8. Então, voltando ao circuito, eu tenho que pegar o meu 9 volts e trazer no pino 8. Vou fazer isso daqui. Ele vai vir aqui e vai vir para mim no pino 8. Então, vou colocar aqui também de vermelho, que ele é a alimentação. Então, o que eu estou fazendo? Os 9 volts positivos, ele está ligado em Power 2, que é o VCC2, pino 8. Como que eu sei que é o pino 8? Estão vendo a bolinha aqui nesse primeiro pino, na parte preta? Aquela bolinha branca na parte preta ali do CI indica qual é o primeiro pino, onde está o pino 1. Então, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pino 8. Depois passa lá 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
pino 16 é a alimentação de 5 volts. Então, eu vou pegar essa linha aqui de pinos e vou alimentar com 5 volts. Vou clicar aqui e fazer a conexão positiva em 5 volts. Então, eu sei que agora as tensões positivas para funcionamento do circuito estão ligadas, ok? O que eu preciso ligar agora? GND. Um erro que alguém cometeu foi não curto-circuitar os terras. Então, esse GND da bateria de 9 volts, ele tem que estar curto-circuitado com o GND do Arduino. Para quê? Para os dois circuitos. O meu circuito de lógica, tá? Que é responsável é o Arduino em dar sinais de comando. Ele tem que estar no mesmo comum, no mesmo terra que o 9 volts. Por que isso, Lucas? Porque nós ainda não estamos... Isso é o correto? Primeira coisa, isso é correto de ser feito? Não. Isso é errado. Na prática, você não pode fazer isso. Mas como nós não avançamos ainda, tá, na disciplina, nesse primeiro momento, nessa simulação, nós vamos curto-circuitar os terras. O que eu devo fazer em qualquer circuito? Em qualquer circuito, eu devo sempre isolar a parte de lógica da parte de potência. Então, para um circuito real, quando nós conseguimos avançar um pouco mais na disciplina, tá? Eu preciso sempre me preocupar. A alimentação da parte do circuito de potência deve estar completamente isolado do circuito de alimentação da parte de lógica. Então, esse curto-circuito que eu vou fazer nesse momento é uma garantia para que minha simulação funcione. No circuito real, tá? Se você está com a placa na mão fazendo essa montagem e não curto-circuita esses GND, há uma grande chance do seu sistema não funcionar. Por quê? Cada um vai estar numa referência diferente. Então, pode ser que o seu sinal que você está mandando não seja interpretado pela parte de potência, não seja interpretado pela parte de lógica. Então, grosseiramente, eu vou pegar o GND e vou trazer no GND do Arduino. Com essa conexão que eu acabei de fazer, eu estou curto-circuitando os terras. Na prática, isso é viável? Não, porque qualquer problema que você tem na parte de potência vai queimar a sua parte de lógica. Então, vamos falar, se o motor travou, a corrente ficou alta demais, queimei e fechei um curto no lado de potência. Se meus GND estão curto-circuitados, eu também vou queimar a minha parte de lógica. Ou seja, eu queimo o Arduino e queimo os demais componentes de lógica que eu tenho, sensores, esse tipo de coisa. Eu não tenho garantia de que eles estão eletricamente isolados. Para uma primeira simulação, esse seria o passo a ser feito. Então, os GNDs agora estão conectados, estão em comum. Então, posso fazer a alimentação de GND dos meus CIs. Quais são as posições de GND? É esse pino 4. Então, eu vou trazer ele até o GND. Na verdade, eu não preciso nem trazer isso tudo. Eu sei que ele é esse pino, então é só eu vir até aqui e conectar. O GND para o pino 4 já está conectado. E para o pino 5, a mesma coisa. Então, fiz a ligação de GND. Aqui é saída, aqui é entrada. Do lado de lá, a mesma coisa. Eu tenho ground e eu tenho ground. Então, vou do outro lado do circuito, que é esse ground. Vou ligar ao GND, já colocando preto. E do lado de cá, que também é ground, vou conectá-lo ao GND. Então, em termos de alimentação, meu circuito está alimentado. Ok? Bom, circuito estando alimentado, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é estar fazendo as conexões dos motores. Então, vou conectar o motor A e o motor B da mesma forma. Então, o GND, um terminal do motor, vou trazê-lo para... Aqui é input, aqui é output. Então, vou pegar esse pino aqui. Ok? Aqui, ó.
Output 4. Liguei no negativo do motor. Vou só acertar. Acertei. Vou deixar isso aqui de amarelo. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vermelho, em que eu tenho que pegar o output 3. Então, o output 3 está aqui nessa linha. Vou levar no terminal positivo do motor. E vou fazer isso, vou colocar isso aqui como azul. Então, o cabo amarelo, azul, essas são as conexões do meu motor. Vou fazer a mesma coisa para o de cá. O GND vai para o pino. Aqui eu tenho o output 2. Está conectado, só acertar. Ok? Então, eu vou colocar ele aqui de amarelo. Vou colocar o vermelho aqui, o azul agora, no output 1, que é esse cara aqui. Então, eu vou colocar ele aqui. Pera. Ups. Lucas, se você apertar de 1 a 9, você consegue selecionar todas as cores sem ter que ficar clicando no balãozinho. Fica muito mais fácil. Ai, meu Deus. Eu ainda estou aprendendo isso daqui também. Obrigado pela dica, Cauã. Pessoal, então, retornando aqui às conexões físicas de alimentação e de conexão dos motores, está concluída. O que falta para eu acionar esse circuito aqui agora? Lógica. E ligar e desligar o sistema. Aqui foi a parte de dificuldade de vocês. Por que eu fiz essa ligação? Eu fiz essa ligação porque olha o datasheet, o que o datasheet fala. Na parte nova ele fala Application e implementação. Então vou lá para Application e implementação. Typical Application. Aqui ele está mostrando o que é o circuito. Ele tem um motor de 2 fases. Então esse cara aqui está funcionando como um motor de 2 fases. Não é o que eu tenho. Eu tenho um motor DC. Então ainda continuo aqui com motor de 2 fases. Não é o que eu quero. Aqui eu tenho um motor, começo a trabalhar com motores DCs, ok? Que é o que eu estou trabalhando. Esse motor DC aqui eu tenho um motor numa configuração que não é. Esse aqui é o terminal comum e esse aqui é outro tipo de terminal. Esse aqui seria um emissor comum. Então não é o motor. O motor que eu estou trabalhando é exatamente o motor da figura 10. É o esquemático que eu acabei de montar, tá? Meus pinos, o pino 3 e 6, eu estou conectando meu motor e quero fazer um controle bidirecional desse motor. Qual a diferença? Eu não estou ligando um motor, eu estou ligando 2 motores, ok? Pode perguntar, Cauã. Essa é uma dúvida que eu tive. Quando eu te perguntei lá, você perguntou pra mim se eu tinha ligado exatamente igual a datasheet. Só que eu não tinha colocado os diodos. Aí em lugar nenhum fala que os diodos estão acoplados. Também não fala que é tipo que estão acoplados no CI. Mas também não fala que não é pra colocar. Eu coloquei só por via das dúvidas mesmo. Na simulação não fazia diferença, sem ou com. Mas eu deixei lá por garantia. Tá certo ou tá errado? Pois é, vou falar sobre os diodos. O que eu tenho? Qual é a dúvida? O Cauã teve essa dúvida, o Davi teve essa dúvida. E imagino que mais gente deve ter tido essa dúvida. Peguei esse circuito. O que é esses triângulos aqui dentro? Não me interessa. Porque isso são circuitos elétricos que está dentro do CI. Olha essa linha pontilhada. Isso aqui é o encapsulamento do L293. Então eu não tenho que preocupar com o que está dentro do CI. Eu tenho que me preocupar com quais portas eu estou ligando desse CI. Então me interessa os pinos. Eu não tenho que interpretar circuito interno de nenhum CI para eu resolver o meu problema. O circuito que eu tenho que fazer é a parte externa. A parte externa, o que eu tenho? É o motor e são os diodos. Respondendo a pergunta do Cauã, precisava colocar esses diodos aqui? Não. Por quê? Porque eu não falei sobre o uso desses diodos aqui na ponte H. Esses diodos aqui são os diodos de roda livre, ainda vou falar sobre ele. E evite que quando eu desligue o motor elétrico, que a corrente elétrica que está armazenada no indutor, ela retorne para o meu circuito de lógica e queime o circuito de lógica. Isso é a função desses diodos. Como eu não expliquei sobre diodo de roda livre, quem
fez, ok, não vai ganhar ponto por isso. Quem deixou de fazer não vai perder ponto por isso. Ok? Mas a função desses diodos eu ainda vou estar explicando o porquê. Então o que eu tinha que tirar desse circuito? Simplesmente como que eu ligo o meu motor, que seria fazer a conexão desse motor pelos pinos 2, pelos pinos 3 e 6 do CI. É a única informação que eu tinha que tirar do diagrama nesse momento. Ok? O que mais agora que eu tenho que fazer, que talvez seja a parte mais importante? Análise da tabela bidirecional. É aqui que a turma travou e a informação está na tabela. Tá? Então olha aqui o que eu tenho. Como que é importante interpretar as coisas. Enable em high. Então para o meu circuito funcionar eu tenho que colocar um no pino enable. Tá? Pino enable. Depois eu volto lá em cima. Pino enable. Pino application. Pino configuration functions. Então olha aqui, ó. Pin enable. Ou eu vou ter que colocar 1 ou 0, tá? Se eu coloco 1 no pino 1 ou no pino 9, meu motor funciona. Se eu ponho 0, o meu motor não funciona. Eu desliguei o motor, tá? É o que o pin enable fala. Pinos. Eu acho que pinos 2 e pinos 7 é controle. Pinos 15 e pinos 10, controle. 3 e 4Y aqui é output, é saída, então é drive. Então aqui são os pinos 2 e 7, pinos 10 e 15. São as entradas que eu tenho ali para inversão de direção. Bom, sobre onde que eu tenho que aplicar o PWM? Voltemos à tabela verdade. Então olha, o que a tabela verdade está me contando? Para que o sistema funcione, meus circuitos têm que estar ativados. Então o enable tem que estar em high. Bom, 1A e 2A ali, o que eu tenho que fazer? Fazer aquela combinação da tabela verdade. Coloco 0 em um e 1 em outro. Então, se eu faço aquela combinação que a gente analisou, meu motor vai para a direita ou meu motor vai para a esquerda, que é os bits trocados. 0 e 1, 0 e 1. Determinei o sentido de rotação do motor. O que acontece nas condições 0 e 0 e high, alto e alto? Continuo com o meu motor ativado, então o enable está em high. Se eu coloco 0 e 0, o que fala aqui para mim? Qual que é a função disso? Parada rápida do motor. Se eu coloco 1 e 1, parada rápida do motor. Então, a partir dessas informações que está aqui, se você vai colocar um sinal de PWM, você pode colocar o sinal de PWM nas duas portas que controlam a direção do seu motor? Sim ou não? Por quê? Quem me responde? Eu acho que não, porque ele pode ativar a parada rápida. Justamente, é isso que a tabela está falando. Então eu não posso jogar PWM nos meus bits de direção, tá? Os meus bits de direção ele tem que trabalhar com 0 e 1 ou 1 e 0. Se eu ponho 0 e 0 ou 1 e 1, ok? O meu motor, eu vou estar fazendo a seguinte ação. Acelera motor no instante seguinte, enquanto o meu tempo on está ativado no PWM. Quando o meu tempo, eu passo para o tempo off, eu falo com o motor, para imediatamente, motor. É o que a tabela verdade está fazendo para mim. Então, nos bits de direção, eu não posso entrar com sinal de PWM. Se nos bits de direção eu não posso entrar com PWM, onde que eu tenho que entrar com PWM? Qual que é a opção que eu tenho disso? Entrar com o PWM no bit de enable, tá? Essa é a informação que eu tenho da tabela verdade. Se o enable está em 0, indiferente de qual é a combinação de direção que eu coloco, o meu motor ele vai girar livremente. Essa é a análise que tinha que ter sido feita da tabela verdade. Lucas, não consegui entender a tabela verdade. Não tem problema, gente. Vocês têm que aprender a buscar referência fora do que a gente fala. Se você joga na pesquisa Google, tá? Lá no Google, L293, e vai em imagens, olha o tanto de resposta que aparece. Filtrem as suas informações, busquem outras informações, não fique preso ao que eu falo, nem
vão sempre além. Não fique esperando eu contar tudo, porque eu não vou contar tudo, tá? Em momento algum eu consigo fazer isso. Então, se você pega aqui, ó, só fui no Google e digitei L293D, que é o circuito que eu estou utilizando. Vim em imagens, ok? Em imagens, olha, aparece aqui o CI falando que cada pino tem, aparece o CI falando cada pino que tem, aparece uma ligação que está aqui. Estou na dúvida de interpretar. Olha essa imagem aqui, o que, que ela fala para mim? Então, se eu procuro uma imagem como essa, o pino 3 e 6, meu motor tá ligado, 4 e 5, GND, que foi o que eu fiz no protoboard, do lado de cá, o espelho, a mesma coisa, motor ligado. Aí de cá, Arduino ou microcontrolador, entrada, Arduino ou microcontrolador, entrada, que é o meu controle de direção. E no Enable tá lá o PWM. Ou seja, um diagrama que eu achei na internet, ele respondeu para mim exatamente o que eu deveria fazer. E ainda tem erro. Tomem cuidado, porque olha aqui, o pino 8, tá? Que é o VCC2, deixa eu só verificar se eu não fiz coisa errada aqui no datasheet, só confirmar, antes de eu falar bobagem aqui para vocês. Se você volta lá no pinos, Discrete Pin Configuration, o VCC1 que está no pino 16, ele obrigatoriamente, tá? É de 5 volts. No VCC2, que é o pino 8, você tem que alimentar entre 5 e 36 volts. Achei uma imagem que resolveu uma parte para mim, mas ela também traz informações erradas. Opa, peraí, não é esse slide. Acho que vai ser esse slide aqui. Olha aqui. Por quê? O pino 8, quem fez esse diagrama, está falando que eu tenho que alimentar com 5 volts. E o pino 16, ele está falando que eu tenho que alimentar com 12 volts. Então, ele trocou a alimentação, quem divulgou e quem fez essa imagem. Então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer de pesquisa. Mas eu não estou preocupado com a alimentação. Eu estava preocupado com a lógica. E para a lógica, esse desenho, apesar de estar com a alimentação errada, ele traz para mim a informação que eu queria saber é onde eu devo proceder para entrar com o sinal de PWM para controlar a velocidade do meu motor, tá? Cauã, esqueceu sua mãozinha ou tem dúvida? Esqueci, foi mal. Davi? Ô Lucas, quando eu fui fazer umas pesquisas por motor DC no YouTube, os resultados que apareciam eram sobre motor CC. Qual que é a diferença de motor DC e CC? Inglês e português. DC é direct corrente, que está no inglês, e CC é motor de corrente contínua em português. Ah, beleza, tudo bem. Bom, então, voltando. Gente, agora, quem sabe debugar esse circuito aqui para mim? Estudei e não consegui entender o circuito. Estou num software para simulação. Como que eu faço o debug desse circuito aqui? Como que eu descubro como que esses meus motores, como que esse CI funciona? Quem que vai fazer aí? Como que eu resolvo esse problema? Como que eu posso debugar? Testando. O que que eu tenho que testar? Quem falou aí agora? Foi Sofia. Ô, Sofia, como que eu faço esse teste no L293D? Já que aqui eu não tenho risco de pôr fogo em nada. O teste pra ver como que o motor vai funcionar, que você fala? Isso, sem eu precisar programar. Como é que eu vou debugar esse circuito? Nossa, esqueci. Deu um branco. Pessoal, o que eu tenho que fazer é entrar com os sinais que o CI precisa. O CI, ele funciona com o quê? 0 e 1. 0 é o ground, eletricamente falando, e o 1 é o sinal de 5 volts. Então, o que eu vou fazer? Sem programar o Arduino, vou fazer para um motor e vou testar como que esse motor funciona. Vou pegar esse motor aqui, ó, vou trabalhar só desse lado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha, eu sei que aqui é o Enable, tá vendo? Então, eu vou pegar o Enable, que está nessa trilha, e vou ligar com GND. Então, olha lá, ó, liguei com GND. Ou seja, tenho certeza que eu desliguei o motor. O que eu vou fazer agora? Vou alimentar a direção. Para eu alimentar a direção e saber que meu motor funciona, ele tem que estar com o sinal trocado. Então, vou pegar ó, esse cara que é o input 1, vou colocar com 0. Vou pegar esse pino, que é o input 2, está nesse barramento, e vou colocar 5 volts. Então, aqui eu coloquei 0,
e aqui eu coloquei 5 volts. Esse motor está conectado, está com comandos. Se eu pôr para simular, eu estou jogando no pino, manualmente, 5 e 0 volts. O que vai acontecer com ele? Ele está desligado. Por que ele está desligado? Porque no Enable eu mantive o meu motor desligado. Tá? Então, vou parar a simulação, verifiquei que o motor está desligado. Vou trocar. Vou deletar essa trilha aqui do Enable e vou ligar agora o Enable em 5 volts. Ou seja, agora eu estou informando que eu liguei o motor. Se eu liguei o motor, quando eu pôr para simular, o meu motor vai ter que girar. E meu motor está girando. O outro está parado porque eu não mexi no outro. Então, olha, eu liguei o motor, vi que ele está girando num sentido de rotação. Nesse sentido de rotação que ele está girando, rodando, estou passando sinal completo para ele, estou entregando toda a potência da bateria, porque eu não me preocupei com PWM. E ele está produzindo para mim 16.530 RPM em um sentido. Olha, não sei como que meu negócio aqui ainda está funcionando, não tenho certeza. O que eu posso fazer para verificar? Vou inverter o sentido de rotação. Como que eu inverto o sentido de rotação? O que é positivo vai ficar negativo, o que é negativo vai ficar positivo. Então, vou trocar. Vou deletar esse pino, pondo ele positivo. Vou pegar esse que era positivo aqui, vou deletar e vou colocá-lo negativo. Então, lá, ó, coloquei negativo. Vou pôr para rodar. Meu motor rodou. Observa o seguinte. Quando meus pinos estavam trocados 0 e 1, e agora eu passei para 1 e 0, ele estava girando menos 16.530. Agora que eu fiz a inversão, ele passou a girar a 16.530. Então, eu estou vendo pelo RPM, por um valor numérico, entre positivo e negativo, que quando eu mudo esses bits manualmente, sem programar nada do Arduino, eu consegui descobrir como que eu controlo esse meu motor para um lado, como que eu controlo esse motor para outro lado. Ah, e se eu fizer o seguinte? Então tá positivo, negativo, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara aqui, que era o negativo, e nesse que vou colocar outro positivo. O que eu espero nessa configuração? Meu motor está ativado, mas agora, em termos de direção, eu mandei meu motor parar imediatamente. Então, apesar do motor estar ligado, pelos sinais de direção, eu estou mandando ele parar. Então, na hora que eu simular, eu espero que minha rotação seja nula. Pronto. Verifiquei no circuito, sem gastar uma linha de código, a tabela verdade que o fabricante mandou para mim. Ok? Então, esse aqui era o debug básico para se fazer em um circuito elétrico. Quando a gente não sabe, dependendo do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo uma simulação, é super viável debugar o circuito elétrico da forma como eu acabei de fazer. Ok? Então, nesse primeiro momento, vou parar a simulação e vou terminar de montar esse circuito. Como? Vou deletar esse cabo, porque vou deletar esse cabo que eu acabei de colocar, vou deletar esse cabo que eu acabei de colocar. O que eu tenho que substituir? Eu tenho que substituir esses cabos por comando do Arduino. Lembrando que, tá? Aqui tinha uma pegadinha. Teve gente que teve mais trabalho, teve gente que teve menos trabalho. Para o exercício que eu pedi, eu não pedi controle de direção. O carrinho andava só para frente. Se o carrinho andava só para frente, eu poderia vir aqui, nesse comando meu de entrada, alimentar com 5 volts direto, alimentar essa segunda com negativo. Opa, peraí que eu fiz coisa errada. Não precisava disso tudo. Vou pegar daqui até aqui. Black. Então, na mão, porque meu carrinho só anda para frente, então eu defini eletronicamente, porque eu estou fazendo conexões físicas, que meu motor só vai rodar para frente. Meu carrinho só anda para frente. Então, eu não precisava nem de programar a direção no Arduino.
Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou lhe conectar no negativo. Black. E esse pino aqui, que é o input, vou conectá-lo ao positivo. Red. Então, os dois motores, se eu vier aqui e ativar do lado de cá, então positivo, não vou nem mudar a cor. Se eu vier do lado de cá e configurar positivo, os dois motores, na hora que eu simular, ambos estão ligados, devem girar para o mesmo sentido. Não girou! O meu carrinho agora está dando volta. Um está positivo, o outro está negativo. O que eu tenho que fazer? Inverter a lógica de controle ou trocar os cabos ali. Tá? Eu poderia simplesmente trocar a posição dos cabos elétricos ou eu posso trocar as lógicas que eu fiz. Então, o que eu faço? Para todo mundo ter uma rotação positiva, vou parar aqui e vou inverter. Esse que eu pus positivo, eu deleto. Vou pegar ele, vou fazer uma conexão negativo, black. Esse de cá, peraí que eu tinha feito coisa errada aqui. Aqui tá positivo, de lá tá negativo. Ok, vamos ver se isso aqui vai dar... Não, peraí que eu fiz coisa errada, tá certo. É esse pino aqui que eu tenho que olhar. Delete. Esse pino aqui, então agora eu vou passar ele para positivo. Red. Se eu faço isso daqui e rodo novamente, meus motores agora têm o mesmo sentido de rotação. Não interessa se ele é positivo, não interessa se ele é negativo, não gastei uma única linha de código, meu motor está ligado, meu carrinho vai andar para frente. Eu matei a lógica no hardware. Então, está pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso de preocupar com o PWM. Para preocupar com o PWM, agora que eu sei que eletronicamente meus motores estão funcionando da forma como eu quero, vou parar a simulação, vou pegar os dois pinos de controle e vou conectá-lo ao Arduino. Então, vou pegar esse pino e vou levá-lo até o Arduino. E o que eu preciso de fazer no Arduino? Pegar simplesmente duas portas digitais. Aliás, digitais e com sinal PWM. Então, eu preciso de pegar um sinal digital que tem PWM. No caso, eu liguei um motor no pino 3. Ok? E vou ligar o outro motor, que é esse aqui de baixo. Vou tirar ele agora de 100% ligado. Vou pegar esse outro motor. Vou levá-lo. Bom. No Arduino. Vou passar ele por aqui só para sair fora do protoboard. Não sou a melhor pessoa para mexer com isso, mas fiz a conexão elétrica. Então agora os dois cabos verdes, ok? São para mim. Eu posso até pegar aqui, descer, passar cá para baixo. Posso pegar aqui, descer e passar lá para baixo. Tá aí, pronto. Eu não preciso nem disso mais, ó. Pronto. Tá aí meu cabo conectado do jeito que eu preciso para fazer o acionamento. Então, na hora que eu colocar PWM no pino 3, colocar PWM no pino 5, que eu consegui programar isso, eu vou ter o controle de direção, ambos meus carrinhos andando para frente, que eu fiz isso eletricamente, e vou conseguir controlar também a velocidade com que ele vai para frente. Ok? Então, não vou entrar em programação agora, não vou continuar o circuito por conta do horário. Amanhã eu retomo os projetos a partir deste momento. Pergunta, Davi? Tinha outras formas também de fazer isso e também dava certo, não tinha? Você poderia fazer isso daqui gastando programação. Então, o controle que eu fiz aqui usando o hardware para resolver para mim, você poderia fazer isso usando programação. Então, esses inputs que estão aqui, que é o input 4, input 3, input 2 e input 1, você poderia fazer esse controle usando os pinos digitais. Também funcionaria, só que aí você já teria que pensar, é mais conexão elétrica, é mais problema para programação, você só, é outra maneira de resolver, que seria a única outra maneira de resolver, seria fazendo a conexão desses pinos
via programação. Mas para esse caso aqui não era necessário dar a solução via programação, porque o carrinho só anda para frente. Não tem que fazer o carrinho dar ré. Ok? Pessoal, entenderam como que se debuga um circuito eletricamente, principalmente quando a gente está em um software de simulação? Dá para eu ir lá testar sem pôr fogo e nada e ver se meu circuito vai funcionar. A dificuldade que eu estou tendo para interpretar o que está escrito, eu venho aqui e verifico, faço análise do que está escrito lá para verificar se eu consegui realmente ou não entender. Então, essa foi a parte. O resto eu acho que vocês já tinham montado. Vai ser mais tranquilo, mais rápido. Eu vou poder focar mais na parte simplesmente da programação. Mas, de um modo geral, a montagem do L293, essa aqui é uma solução que eu apresentei. Se eu não quisesse fazer essa solução que eu apresentei, vou fazer de um lado só. Eu pegaria esses pinos, o pino 2 e o pino 4, e traria em 2 entradas digitais aqui. Eu gastaria aqui mais 4 cabos, mais 4 portas digitais no Arduino para fazer esse controle de direção. Ok? Combinado? Então, essa é a solução. A aula de hoje, lembrando, foi a última aula nossa de robótica na segunda-feira. A partir de semana que vem vocês estão com o Herrera. E eu vejo vocês amanhã em LAP para continuar a solução do problema aqui do trabalho, a correção dele. Fala, Isaac. Só uma pergunta, como é que vai ficar a questão do bimestre? Porque você deu mais aulas com o Herrera, certo? Sim, o que a gente fez? Eu consegui dar 6 aulas antecipadas. As 6 aulas antecipadas. Lembrando, o primeiro bimestre morreu, tá fechado. Ok? As 6 aulas extras que eu dei para laboratório de introdução à robótica equivalem ao 4º bimestre. Então, nós puxamos o 4º bimestre. No 4º bimestre, vocês terão aula dobrada com o professor Herrera para microprocessadores e microcontroladores. Então, ele vai fazer a reposição do que ele não deu de aula nesse período aqui que eu andei dando, puxando as disciplinas. Então, é isso que vai acontecer. Sobre notas, como vai ficar a nota de 4º bimestre, eu vou conversar com o Marlon primeiro para ver como que vai ser feita a avaliação do 4º bimestre. Não sei responder nesse momento, tá? Sim, Matheus? Ô Lucas, aqui eu vacilei na hora de entregar o trabalho, eu anexei o arquivo, mas eu não cliquei em entregar. Quando você abre o que eu coloquei, dá para ver a data. Eu queria te falar isso, pra você considerar o meu. Tá bom. Alguma outra dúvida? Bom, como ninguém manifestou, a aula então está encerrada. Amanhã eu retomo aqui com a programação desse L293. Dependendo, eu faço mais uma parte do circuito e também uma parte da programação do modo mais simples possível. Combinado? Então, abraço a todos aí. Até amanhã. Tchau, gente. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Não. Beleza. Ô Lucas, aí tá tranquilo, meu? É porque, tipo, eu anexei e eu só fui ver que eu não tinha entregado porque o Teams me mandou uma notificação. Ah. Aí, tipo, a minha sorte é que quando você clica no arquivo que eu anexei, tem como ver a data que ele foi modificado. Ok, mas você fez... A gente fez no sábado, a gente anexou no sábado. Aí ontem que o Teams notificou ele, só que a data tá dia 26 e não dia 27. Essa que foi nossa sorte, porque senão não tinha nem como provar. Ok, mas vocês conseguiram fazer a entrega ainda ontem? Sim, só que depois do horário. 19h30 o Teams notificou e aí eu entreguei. Foi aí que eu vi que eu não tinha apertado pra enviar. Ok, é menos grave então. O problema seria se você fosse realizar essa entrega hoje. Aí seria um pouco mais grave. Depois da data. Ele mandou. Não, tá bom, então pode ficar tranquilo aí que vai ser menos problemático. Tá bom? Valeu então. Obrigada, Lu. Valeu, gente. Tchau. Até amanhã.